A paz do Senhor, glória a Deus. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Alegremos-nos, regozijemos-nos. Salmo 118, 24. Glória a Deus. Mais um culto doméstico iniciando aí para você se alegrar na presença do Senhor, espantar todo tipo de pensamento desagradável e entregar a sua vida ao Deus dos céus, que é digno de toda honra e toda glória. Aleluias. Neste momento nós iremos iniciar uma oração com o nosso irmão Manuel. Glória a Jesus, oramos ao nosso Deus, Glória a Deus. soberano e eterno Deus, Pai do Deus nosso de Senhor poder, e tu és Salvador Jesus maravilhoso. Cristo, Neste nesta momento manhã, pedimos a Senhor, ti, meu te Pai, glorificamos tu por entre, tudo meu quanto Senhor, tu em tens cada já feito em família, meu nossas Pai, com vidas, pelo que tu maravilhas, ainda com há de fazer. prodígio, meu Pai, Nós somos com gratos cura e pela tua presença, restauração. Senhor amado, por estar Abençoa, esse Senhor, momento na todos tua aqueles que face. precisam de Te ti, meu pedimos que Pai, o de uma Senhor possa resposta para abençoar, os seus guardar e problemas nesse proteger dia de cada um dos hoje. teus Em filhos, nome de Jesus, nos fortalecendo, guarda, Senhor, a nos tua livra, presença, nos enviando, protege de Pai, todo para uma mal. vida, Pai querido, Oh, diante glória a dele, diante Deus. da tua face. Que Aleluia. nós te pedimos e te Deus de agradecemos, poder, em nome de aleluia. Jesus. Em Amém. nome de Glória a Jesus. Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui nesta manhã, porque o amor de Deus é grande, as suas misericórdias duram para sempre, e nos aprove essa oportunidade de levar o culto doméstico mais uma vez aos lares que precisam de ouvir a palavra restauradora, a palavra de fé, a palavra de paz de Cristo Jesus aos nossos corações. Oh, glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de um conteúdo, de um assunto, a qual nós estudamos ontem na Escola Bíblica Dominical. Ontem nós estivemos na Escola Bíblica Dominical. Nós sabemos que tem alguns ministérios que não têm, mas tem ainda muitas igrejas que praticam as escolas bíblicas dominical, né? O ministério ao qual nós seguimos é um desses que não abandonou essa prática, muito pelo contrário, a cada dia a gente está procurando se aprofundar mais e mais ainda na palavra de Deus, através deste ensino maravilhoso que é a Escola Bíblica Dominical. E ontem nós estávamos estudando na igreja pela manhã a lição de número 9 falando sobre Esaú e Jacó, né? Então, graças a Deus, o Senhor nos trouxe mais uma vez à memória essa história maravilhosa de desafios, né? História maravilhosa de conflito, história maravilhosa, né? Onde a gente vê que realmente houve ali um projetar humano, mas o que permaneceu e prevaleceu foi a vontade divina de Deus na vida daquela família que sucedia exatamente uma promessa que já tinha sido dada lá atrás para o nosso pai Abraão. Glória a Deus. Neste momento, meus irmãos, nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus, que está em Gênesis 27 e 33, com o irmão Manuel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Jesus, aleluia, a paz do Senhor a todos. Vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Graças a Deus, convido você que tem um livro na Bíblia na sua casa, que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 27, versículo de número 30. Louvado seja o nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor, que nos diz assim: Mal acabaram Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa, e trouxe ao seu pai. Ele disse: Levantai-te-ei, meu pai, e comei da caça de teu filho, para que me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaque violentamente, comoção, e disse: Quem é, pois, aquele que
apanhou a caça e me trouxe. Eu comi de tudo antes que viesse e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouviste Esaú tais palavras de seu pai, brandou com profunda amargura e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpou a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, a bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que eu continuo em teu Senhor, e todos os seus irmãos me dei por servo, de trigo e de mosto, e o apercebi, que me será dado fazer-te agora, meu filho. Disse Esaú a seu pai: acaso tem uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele, voltando a Esaú, a voz chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a sua habitação, e o seu orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás o teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua servidez. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai lhe tinha abençoado, e disse-lhe consigo: vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Que Deus abençoe. Deus seja louvado nesta manhã maravilhosa. Aí está a palavra de Deus, esse texto maravilhoso que narra a história de Esaú e Jacó. Eu convido a você que está aí, que não fique só nesses pedacinhos, mas que procure conhecer a história na totalidade, né? Você vai se deparar com o início, o meio e o fim, você vai ver as bênçãos de Deus sendo derramadas na vida dos nossos patriarcas. E eu quero dizer a você que nos dias de hoje não é diferente. Quando nós nos dispomos, nos disponibilizamos a estar na presença do Senhor, o Senhor, ele tem bênçãos para as nossas vidas. Ainda que, porventura, aconteça algum imprevisto durante a nossa trajetória, mas o Deus de promessa, ele é fiel para cumprir as suas promessas, e no tempo certo, aquilo que o Senhor te prometeu irá se cumprir. Esse texto maravilhoso que o irmão Manuel daqui a pouco vai explicar, nos traz à memória essa noção de que a promessa de Deus para a vida de uma pessoa é algo muito especial, ainda que a pessoa não se dê conta do tamanho que é o nosso Deus, mas Deus, ele se revela para nós. Isso que é o importante, é nós saber, é nós conhecer, é nós olhar para dentro de nós e pensar e que nós somos tão pequenos, mas somos tão insignificantes, somos tão incapazes, imerecedores de Deus, e mesmo assim ele se revela para nós através dos seus planos, através dos seus propósitos, a qual ele já estabeleceu desde a fundação do mundo. Oh, glória a Deus! E neste momento eu também quero pedir a você que está aí do outro lado, né,
que compartilhe o nosso vídeo, dê um joinha, que se inscreva no canal. Se você estiver gostando, se inscreva no canal, faça um comentário também. Dê uma sugestão aí de conteúdo do que você gostaria que nós estivéssemos falando aqui do amor de Deus. Não estamos negociando o evangelho de maneira nenhuma. Nós estamos aqui, meus irmãos, compartilhando com você aquilo que o Senhor nos deu de graça e nós estamos transmitindo de graça também para vocês, porque o evangelho da salvação, ele é maravilhoso e é importante que cada homem, cada mulher tenha acesso a essa graça maravilhosa de Deus. Você está sendo convidado por nós, né, irmão Manuel, a fazer parte desse projeto Culto no Lar. Nós fazemos daqui, você faz aí com a sua família, né? Você divulga o nosso trabalho e nós, de uma certa forma, daqui nós estamos evangelizando e você daí também compartilhando, vai estar evangelizando, vai estar entregando a mensagem do Senhor Jesus Cristo àquelas pessoas que você não tem oportunidade de se comunicar de perto, mas você pode transmitir essa palavra maravilhosa através desse veículo de comunicação YouTube. E nós desde já queremos dizer que iremos orar por você. Se você estiver precisando de oração, deixe seu nome aí nos comentários, a cidade que você está nos assistindo, né? Nós estamos aqui em Manaus, né, Manel? É muito interessante a nossa história. Um dia nós vamos parar para contar para você a nossa história, como nós viemos parar aqui em Manaus, né? Mas nós somos do Maranhão, né? Graças a Deus, tanto o Manuel como eu sou, morei uma boa parte da minha vida, mais da metade, né? No Pará, e viemos parar aqui. Então, nós temos esse projeto maravilhoso de compartilhar todas as nossas experiências. Então, se você estiver precisando de oração, de um apoio, de uma conversa, se você estiver precisando de um conselho, nos procure. Faça um comentário que nós vamos estar passando para você o nosso contato, né, lá no PV, lá conhecido como muitos falam, né? E nós vamos estar conversando a respeito do que o Senhor Jesus Cristo nos instruiu, que nós fizéssemos, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram e ajudar uns aos outros a levar a sua cruz, intercedendo, orando, né? Uns pelos outros. Neste momento, meus irmãos, vamos estar ouvindo mais uma palhinha da palavra de Deus a respeito da escola bíblica dominical que tivemos ontem com o nosso irmão Manuel. E eu convido a você desde já também, caso você não esteja participando de nenhuma escola dominical, mas se tiver aí na sua igreja, no ministério ao qual você congrega, não deixe de participar, não deixe de fazer parte desse grupo de estudantes que estudam a palavra de Deus, porque na escola bíblica dominical você vai aprender tanto a respeito das histórias bíblicas, como você vai aprender a se comportar e como você viver, né, aqui nessa terra, de maneira que você não se contamine a ponto de perder a sua salvação. Vamos ouvir o irmão Manuel? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus assim abençoe maravilhosamente, grandiosamente, poderosamente a sua vida aí, onde você esteja, na sua casa, Glória a Deus. sua família, os seus filhos, que todos sejam uma Deus de bênção poder, para a glória aleluia, de Deus, Jesus. os seus genros, sua nora, sua sogra, tudo seja para glorificar o nome do nosso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Nós aleluia, estudamos Jesus. uma lição nesses últimos dias, essa semana passada, que ela dizia o conflito no lar, né, no meio da família, falar do conflito no meio da família. E nós encontramos aqui na nossa palavra, na palavra de Deus, esta família,
Glória a Deus, aleluia. Essa família abençoada, que é uma família de servos de Deus, que vem trazendo uma promessa de ser grande nação, mas uma família escolhida, uma família que foi direcionada, chamada, eleita por Deus para ser bênção na face da terra, Glória e por a eles Deus, todas aleluia. as famílias queriam ser, seria abençoadas, e são abençoadas através do patriarca, através do avô desses dois jovens, desses dois meninos que nasceram. Mas a promessa se cumpre e vem se cumprindo através do seu filho Isaac, que por mais tarde, por haver a sua esposa que não tinha filho, que tinha a mesma esterilidade da sua mãe, ele começou a orar, e aí ela engravida, a gente sabe desenrolar da história, que estou falando resumidamente. Ela engravida, depois de engravidar, se observa que ela tem uma briga no seu ventre, e ela vai orar a Deus perguntando por que é aquilo. Ele diz que duas grandes nações têm dentro dela. Ela ia ter um filho gêmeos, ia ter uma gestação de gêmeos naquele momento ali na história. E quando ele teve as gerações, vem, a gente vê depois que eles nasceram, aí nasceu a diferença dentro do lar. Um lar abençoado, um lar protegido, mas vinha ali com uma diferença, uma desavença muito grande, que era a preferência tanto de Rebeca, né? E também como de Isaac. Isaac preferia Esaú e a Rebeca preferia a Jacó. Aí você vê aí que começou a dar na família, começou a ter na família ali um tipo de conflito entre os irmãos. Imediatamente depois que a mãe ouviu o pai pedindo uma caça, que ele comeu um guisado de uma caça para ele abençoar o filho mais velho, que era Esaú, que tinha nascido primeiro. Logo após, Jacó vem agarrado nos seus pés. E quando ele pede, a mãe ali faz de tudo para que o filho mais novo receba a bênção, e recebeu primeiro do que o filho mais velho. Então aí você vê que começou o grande conflito, onde eles dois começaram ali a ter o conflito do filho mais velho, logicamente ficou ali aborrecido, ficou ali tentando, louvado seja o nome do Senhor a Deus, se vingar depois do luto do pai. Mas nós vemos que tudo isso não aconteceu se Deus não tivesse ali também no controle, e se Deus também não tivesse algo especial para dar para cada um deles, que ele já tinha projetado tudo isso. Talvez não seria dessa maneira, era da maneira de Deus, mas como o ser humano é tão falho, sempre ele quer dar uma ajudinha a Deus, e isso foi que também a esposa de Isaac fez, tentar dar uma ajudinha a Deus, e levou seu filho à volta. Mas com essa instrução, nós observamos que foi o que ele plantou, algo que ele plantou no coração, uma semente que ele plantou ali, que ele ia colher mais tarde, sem saber o que ele estava fazendo, colhendo, mas ele foi colher ali mais tarde. Observamos também, irmãos, que Esaú ele não dava importância tanto para a bênção que Deus tinha dado, porque ele, na hora da fome, na hora que ele estava ali vindo da caça, vindo do mato, vindo procurar alguma coisa, observou que Jacó observa que ele vem com fome e tem um guisado ensopado ali de lentilha muito, muito saboroso, e naquele momento Jacó trocou ali a benção, o prato de lentilha pela benção, pela primogenitura de Esaú. Então, observa que Jacó era um homem bem, bem rápido no pensamento, era um homem que queria todo tempo se dar, se dar bem. Aqui o comentário diz que Jacó, antes dele ele ter um encontro com Deus, ele era oportunista, ele era mentiroso, ele era enganador. Isso tudo antes que ele conhecer a Deus. Ele não confiava
em Deus totalmente, né? Mas em si próprio, nem buscava a Deus. Mas depois que ele teve um encontro com Deus, ele passou agora a ser verdadeiro, passou agora a ser paciente, trabalhador, né? E confiava e buscava a direção de Deus para que Deus fizesse ali o querer dele na vida dele. Então, essas palavras de Jacó, esse momento de Jacó, acontece com muitos de nós, seres humanos, antes que nós conhecemos e viemos para a presença de Deus, antes que nós conhecemos a verdade. Quando Jacó conhece a verdade, o título de enganador fica por trás, de mentiroso fica de lado, de oportunista também fica de lado, e vem agora viver, morar na vida dele, habitar com ele, um outro caráter diferente, que é o que a palavra de Deus traz para nós nessa vida e que nos faz lembrar que antes nós podíamos ser o que nós éramos antes de conhecer Jesus. Mas depois que nós conhecemos Jesus, agora tem uma situação mudada, porque andamos pelo um manual sagrado, que é a Bíblia Sagrada do Pai Eterno, Santas Escrituras, Glória a Deus. que nos dá ali a direção exata para caminhar e para viver uma vida de santidade diante dele. Mas com tudo isso eu quero dizer para você, pai, você, mãe, já para encerrar aqui, nós não podemos deixar que a nossa prioridade, ou seja, o conflito no nosso lar, venha acontecer por causa da prioridade a um ou a outro filho, né? Porque às vezes nós temos essa prioridade, não é bom para que a família não esteja em prioridade. Sabemos que diante de Deus todos somos iguais e todos somos filhos de Deus e todos são amáveis. Cada um com as suas decisões, com os seus afazeres, com a sua limitação a que Deus tem colocado. Cada um com o dom que Deus tem dado a eles. E nós começamos a aprender a diferenciar que eles são importantes, mesmo com um dom e o outro com outro. Se um é bom tanto numa área, mas outros também é bom em outra área. Por exemplo, Jacó e Esaú. Jacó era bom para ir caçar, para trabalhar, para trazer a caça, alimento para casa. E Jacó era ali aquele que está de casa, né? Então, nós precisamos entender que cada um tem um dom diferente na família, no lar, e esses dons são essenciais para que a família se una e tenha progresso financeiro, estável, espiritual também. Que Deus e Cristo te abençoe e não faça distinção entre um e outro, para a glória de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aí, meus irmãos, nós fizemos aí um pequeno resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical que nós assistimos ontem pela manhã. Foi uma bênção de Deus para nossas vidas. E eu deixo aqui o convite para você. Se você ainda não se programou, que você possa se programar durante a semana e tirar esses poucos minutos de manhã, pelos domingos, para estar na casa de Deus, aprendendo mais e mais da sua palavra. Com essa lição, nós vemos aí que as bênçãos de Deus, né, sobre Isaac, elas permaneceram em cumprimento que Deus já tinha prometido para o seu pai Abraão. Isaac foi um homem abençoado, um homem próspero, um homem cheio de vigor, né? E já no final da sua vida, quando ele teve que entrar em repouso, né? Foi que ele chamou os filhos para poder abençoar e dividir a herança, né? Que houve esse pequeno contratempo aí. Mas a gente observa que isso daí foi por conta de que a promessa de Deus, quando ela vai se cumprir, né? Não importa se você já tentou dar uma ajuda em Deus, já tentou antecipar, ela se cumpre de qualquer maneira, de qualquer forma, ela se cumpre, né? Então, isso só nos traz à memória que o homem sempre ele está se
se antecipando, querendo passar na frente de Deus, querendo fazer do jeito dele. E nós aprendemos que não é do jeito do homem, não é do jeito que a gente pensa, é do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus projeta e é do jeito que tem que ser. Porque quando fazemos assim, nós somos abençoados e evitamos de problemas, né? Mais na frente, como a gente aprendeu durante a lição, né? Que uma decisão errada tomada por Rebeca, Glória a né? Deus. Trouxe problemas mais na frente. Mas graças ao nosso bom Jesus, nós temos essa percepção maravilhosa de compreender que as coisas de Deus têm que ser no tempo de Deus. Glória a Deus. E aqui nós queremos agradecer mais uma vez, né, todos que estão nos acompanhando e pedimos a você que não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos ajudar nessa empreitada aí durante toda a semana. Café com Deus matinal diário, chegando nas casas das famílias brasileiras. Oremos com nosso irmão Manuel. Glória Que a a paz de Jesus. Cristo Aleluia. seja com todos nós. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos. Glória. Vamos orar nessa manhã, encerrando mais um culto doméstico na Glória a presença de Deus. Aleluia. E contamos sempre com a tua presença. Glória a Jesus. Deus abençoe Deus te teus purifica. teus filhos nessa hora. Nós te pedimos que as tuas mãos estejam Glória a estendidas Deus. para Aleluia. dar graça, Pai querido, nesta semana, fortalecer cada um dos teus santos na tua santa presença. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Graças